Salve, salve, galerinha concurseira! Mais uma aula de Direito Constitucional, tendo como objeto de estudo a Constituição do Estado do Piauí. Bem, ainda estamos trabalhando, a administração pública, tá certo? Ainda estamos nesse tema, administração pública. Vamos ter 3 aulas, essa é a última aula, trabalhando essa aula, as disposições gerais, aí a gente termina esse ponto dentro da administração pública, que é disposições gerais, e depois, ainda nessa aula, a gente começa servidores públicos militares. Aí, com servidores públicos militares, aí encerramos, todo o conteúdo relativo à administração pública, beleza? Então, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Então diz aqui, o artigo 47, os conselhos, associações e entidades de classe de âmbito regional participarão da organização de concurso público envolvendo conhecimentos técnicos das respectivas categorias. Ou seja, aqui é um conselho técnico, Quer dizer, você vai ter concurso para tal categoria, então o ideal é que tenha uma associação, um conselho ou entidade de classe que seja daquela categoria da qual vai se realizar o concurso. Não sei se acontece isso no estado realmente do Piauí, ou se é apenas teoria, porque a gente sabe teoria é uma coisa, prática é outra, mas se existir, poxa, é uma boa, muito interessante aí essa questão desse dispositivo do artigo 47. Por quê? Porque a gente vê muito, que acontece muito em concurso público, é assunto que não tem nada a ver com o cargo que o cara está exercendo. Por exemplo, aqui você teve concurso aqui de guarda municipal para Petrolina, que a banca colocou uma lei que se aplica a delegado, cara. Para que guarda municipal trabalhar com a lei que se aplica a delegado? Então, não tem nexo. Então, o ideal é que você tenha a participação realmente de um conselho, e diga, isso aqui cai, isso aqui não cai, isso é pertinente ao meu cargo, isso aqui não é pertinente a esse cargo. Mas vamos lá. É assegurada a participação de funcionários e servidores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, os órgãos diretivos superiores da administração indireta ou fundacional do Estado e municípios terão um terço de seus cargos preenchidos obrigatoriamente por servidores de carreira do órgão considerado. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos da forma dada. Isso é praxe, tá? Quando se trata de administração fazendária, é praxe sempre eles terem, essa precedência em relação aos processos administrativos. Por quê? Está se falando em tributos, Então, a ideia é, existe um processo administrativo, Então, primeiro, nós vamos buscar os débitos, os dividendos do cara, e depois vocês aplicam aí as outras sanções. Mas primeiro, ver o nosso processo aqui, para reaver o que está se devendo à fazenda. É praxe, seja na Constituição Federal, em todas as constituições estaduais, sempre vai estar essa norma, relativa à precedência da administração fazendária. As administrações tributárias do Estado e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, inclusive na União, na forma da lei ou do convênio. Parágrafo 2º. O cargo de auditor... Quando eu não... Veja só, pessoal. Quando eu passar sem parar para dar aquela explicação, porque é só letra de lei, tá certo? Só letra de lei, então não há necessidade de uma explicação, que só a letra da lei já é entendimento, tá certo? Agora, vai ter dispositivo que eu vou parar, né, para explicar, porque eu entendo que aquele dispositivo é importante, que merece uma explicação, não é, mais alinhada para o aluno. Esse dispositivo não. Letra de lei, dá só uma lidinha que está tranquilo. O cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual, assim como aquele que porventura lhe vier suceder, é privativo de portador de curso superior, de duração plena, com diploma devidamente registrado no órgão competente, será organizado em carreira, com provimento inicial mediante concurso público de provas. Então aqui, normal, não é? Obrigatoriamente, para ser auditor fiscal, você vai ter que ter curso superior, então é uma prova que exige nível superior, beleza? Só isso, tranquilo. E, obviamente, através de concurso público, né? É de competência exclusiva e privativa do auditor fiscal da Fazenda Estadual o procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário de acordo com as normas que regem a matéria. Toda movimentação funcional do servidor público será motivada por escrito pela autoridade competente sob pena de nulidade. Então, ora, o que ele quer dizer aí? Todos os movimentos aí feitos pelo servidor público, né, devem ser motivados, né, por escrito pela autoridade competente, sob pena de nulidade. Obrigatoriamente para haver uma fiscalização, né, para que haja um controle em relação a esse funcionário, tá certo? E outra coisa, muito importante esse parágrafo primeiro, é vedada a lotação de servidor público em órgão ou função não compatível com sua formação técnica ou científica. Portanto, por quê? Para não haver aqueles esqueminhas, né? O cara, por exemplo, passou para um determinado concurso e depois o próprio órgão, né? Vamos dar aquela ajeitadinha para te colocar em outro lugar. Então, isso não pode. Por isso, a questão aí do parágrafo primeiro. O servidor público estadual ou municipal não poderá perceber remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido nacionalmente. Na verdade, pessoal, né, nem o servidor público, nem quem trabalha, né, com a CLT pode ganhar menos do que um salário mínimo. Então, nem servidor público, nem trabalhador, né, que trabalha com a CLT poderá ganhar menos que um salário mínimo. Agora, cuidado em relação ao servidor. Em relação ao quê? Preste atenção. O servidor público, ele pode ser remunerado através de uma remuneração. Eita, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Através de uma remuneração, não é? Ou subsídio. Mas subsídio não nos interessa aqui. Mas por que eu quero falar em remuneração? Porque a remuneração ela é composta de vencimento mais vencimentos. O vencimento é o que chama vencimento base, né? E os vencimentos, a diferença é essa mesmo, singular e plural, viu? Não é a mesma coisa não. Vencimento no singular é uma coisa, vencimento no plural é outra. Os vencimentos são tudo que for acrescentado, por exemplo, as gratificações. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver
em certos concursos públicos, que o vencimento base é menor que o salário mínimo. Aí você pode estar pensando, opa, é inconstitucional, porque o vencimento é menor que o salário mínimo. Só que o STF já se posicionou em relação a isso, dizendo o seguinte, que o vencimento base pode ser menor que o salário mínimo. O que não pode ser menor que o salário mínimo é a remuneração. Entenderam? O que é a remuneração? É a soma do vencimento mais o vencimento. Então, muitas vezes, em um concurso, o vencimento é 800, menor que o salário mínimo, mas quando vai somar com os vencimentos, ou seja, com os acréscimos, gratificações e outras coisas, aí vai para 2.000, ou vai para o dobro, 1.600. Então, o STF já se posicionou em relação a isso. Então, cuidado. O vencimento base pode sim ser menor que o salário mínimo. O que não pode ser menor que o salário mínimo é a remuneração, que é a soma do vencimento mais os vencimentos. Vamos lá. Pronto, aí agora sim a gente chegou a terminar esse dispositivo aí, que foi o dispositivo, deixa eu ver aqui. Opa! Que foi o... Não, mas ainda falta aqui, ó. Passei dispositivo aqui. Vamos lá. 52. Pensei que a gente ia começar militares agora, mas não. Tem ainda o artigo 52, que é de muita importância, que é sobre mandato eletivo. O que diz o artigo 52? Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal. O que quer dizer isso? Vejam, eu como servidor público, eu não preciso sair, pedir demissão ou exoneração para exercer mandato eletivo. Eu posso continuar sendo servidor público, e acumular com os mandatos eletivos. Então, o que a Constituição, no seu artigo 38, ele diz? Vamos lá. Primeiro, ele diz o seguinte, que o servidor público pode acumular os cargos públicos com o seu cargo público com o de vereador, se houver compatibilidade de horários. Peraí, como assim, Emanuel? Imagine o seguinte, eu sou analista do Tribunal de Justiça e me candidatei a vereador. Ganhei. Beleza. Eu não preciso pedir exoneração como analista do judiciário para exercer o mandato eletivo de vereador, não. Eu posso, se houver compatibilidade de horários, eu posso exercer a função de analista judiciário mais vereador, inclusive acumulando as respectivas remunerações. Agora, eu sou analista do Poder Judiciário e ganhei as eleições para prefeito. O que acontece? Não posso exercer as duas funções ao mesmo tempo. Aí o que eu faço? Peço uma licença do Tribunal de Justiça para exercer mandato eletivo. Mas preste atenção. Quando eu disse licença licença no Tribunal de Justiça para exercer mandato eletivo, eu não estou pedindo exoneração, não. Meu vínculo continua lá no Tribunal de Justiça. Eu apenas vou exercer uma licença para exercer um mandato eletivo. Aí o que vai acontecer? Não posso, se eu estou tirando licenças, quer dizer que eu não posso acumular os dois cargos. Mas a Constituição diz que eu posso escolher a remuneração. Se eu quero ficar com a remuneração de servidor do Tribunal de Justiça ou com a remuneração de prefeito. Tranquilo? Agora, para os outros cargos eletivos, vou lá. Deputado estadual, federal, governador, senador e presidente, eu
não posso nem acumular os cargos, nem escolher a remuneração. Então, o que acontece? Eu ganhei as eleições para deputado federal. Tá? Aí, pedi licença do tribunal para exercer o mandato eletivo de deputado federal e vou receber a remuneração de deputado federal. Ganhei as eleições para governador. Tiro licença do tribunal e vou exercer o cargo de governador com o salário de governador. Entenderam aí? Tranquilo? Aí vem outra coisa muito interessante. Em todos esses casos que eu pedi licença, todos os casos que eu pedi licença, meu vínculo, eu disse que meu vínculo continua com o Estado, não foi? Inclusive para duas coisas. Vejam, o vínculo continua lá, inclusive para duas coisas. Para promoção. Então, mesmo eu não tendo lá, eu posso ser promovido. Veja, eu estou de licença, exercendo o mandato eletivo, mas eu posso ser promovido, desde que seja promovido por antiguidade. Eu não posso ser promovido por merecimento, mas eu posso ser promovido por antiguidade. E outra coisa, enquanto eu estiver lá, exercendo meu mandato eletivo, meu cargo está lá, não é? O meu vínculo está lá, vai contar tanto para promoção por antiguidade, como para fins de aposentadoria. Peraí, mano, é isso? Imagine que eu ganhei para governador, ganhei o primeiro mandato, segundo mandato, passei 8 anos fora. Beleza? Mas esses 8 anos fora, exercendo mandato eletivo como governador, também contou lá. Então, esses 8 anos que eu passei aqui, contou lá. Então, se eu tinha 12 anos como servidor público, mais 8 anos, 20 anos. E isso vai contar para fins de aposentadoria também. Então, esses 8 anos não morreram, não ficaram parados, não. Não deu pausa, não. Continuaram no play. Entenderam aí? Tranquilo? Muito bem. Bem, agora sim. Aí a gente começa a trabalhar os militares, tá? Então, primeiramente, servidor público militar é diferente do servidor público civil. Então, logo de cara, vocês têm que ter na cabeça que servidor público militar é diferente do servidor público civil. É tanto que você pode observar em qualquer constituição, você tem servidores públicos militares e servidores públicos civis. E por que isso, Emanuel? Porque são estatutos diferentes, pessoal. Você tem regras, não é, dos militares que são diferentes do servidor público civil. O servidor público militar, ele é regido por hierarquia e disciplina. Então, o servidor público civil não, ele tem hierarquia, mas não tem disciplina. Não é? Então, são estatutos diferentes. Por eles serem organizados em hierarquia e disciplina, né, eles têm regras. Né? Por exemplo, são proibidos a ele a sindicalização e a greve. Já o servidor público civil, não. Ele tem direito à sindicalização, ele tem direito à greve. Não é? Então, são regras diferenciadas. Né? Os militares têm regras que lhes são próprias. Tem regras que lhes são próprias. Por exemplo, o servidor público civil, se dormir no serviço, ele pode sofrer uma advertência, não é? Mas se o servidor público militar dormir em serviço, ele vai preso. Então, por isso, por eles terem regras diferentes, que você tem, não é, na própria Constituição, dispositivos diferenciados. Não estão nos mesmos, não estão juntos, não é, na distribuição das normas. Estão, diferenciados. Então, primeiro, a Constituição se refere aos servidores públicos civis e depois ela se refere aos servidores públicos militares. Obviamente, vão existir algumas coisas que vão ser iguais. Tanto vai ter para servidor público civil como para servidor público militar. Exemplo, licença maternidade. Você vai ter esse direito para servidor público civil e, obviamente, você vai ter esse direito para o servidor público militar.
tá certo? Então vamos ver o que o dispositivo diz aí sobre o artigo 58. Então ele diz: os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, instituições organizadas com base na hierarquia, como eu disse, hierarquia e disciplina, são militares do Estado. Opa, falando aqui, esqueci de fazer a transição, desculpa aí, pessoal. Então, os membros da PM e do Corpo de Bombeiro Militar, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares do Estado. Então, faz parte, né? Fazem parte do Corpo Militar do Estado, a Polícia Militar e o Bombeiro Militar. Então, esses dois órgãos fazem parte aí dos militares do Estado. Emanuel, e Aeronáutica, Marinha e Exército? Pô, peraí, pessoal. Aeronáutica, Marinha e Exército, Aeronáutica, Marinha, faz parte das Forças Armadas. Pertence à União, tá? Agora, Polícia Militar, Bombeiro Militar, são os militares do Estado. E só são esses. Só são esses. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são assegurados em plenitude aos oficiais da ativa. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são assegurados em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, sendo-lhe privativo postos e uniformes militares. As patentes dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado são conferidas pelo governador. Obviamente, né? Por quê? Pelo seguinte, porque o governador, ele vai ser o chefe, né? Vai ser o chefe da polícia e do bombeiro militar. Como o presidente é o chefe das Forças Armadas, o governador vai ser o superior, né? O chefe superior da polícia e do bombeiro militar. Então, se ele é o chefe, então a ele, não é, são conferidas as patentes para as patentes de oficiais. Então, é ele quem determina, quem dá, quem confere as patentes, tanto da Polícia Militar como do Bombeiro Militar. E lembrando que tanto a PM como o Bombeiro Militar são subordinados ao governador. Não pode esquecer isso, né? Então, ele é chefe e, como chefe, eles são subordinados. Como também a Polícia Civil e a Polícia Penal também hoje são subordinados. Então, ao governador é subordinado quatro órgãos da segurança pública: Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Penal, o antigo agente penitenciário, não é? Então, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e o agente penitenciário. Todos esses são subordinados ao governador. Agora, a questão de patentes, aí isso só cabe à Polícia Militar e ao Bombeiro Militar. Não cabe à Polícia Civil nem à Polícia Penal. Tranquilo? O militar do Estado, em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil permanente, será transferido para a reserva nos termos da lei. Esse parágrafo terceiro tem que casar com o parágrafo 4º. Preste atenção aqui. Aí eu vou falar logo o parágrafo 4º, depois a gente faz o comparativo. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função temporária, preste atenção. Vou até aqui colocar aqui um marca-texto. Cargo, emprego público permanente, cargo, emprego público temporário. Isso aqui é o bizu, tá certo? É o permanente e o temporário. Vamos lá.
não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento. Então, colocar de novo, opa, caramba, deixa eu colocar temporária, permanente e aqui, ó, 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Bem, vamos lá entender uma coisa aqui. Servidor público militar pode exercer outro cargo ou emprego público civil? Pode. Então ele pode, por exemplo, exercer um cargo comissionado. Então ele pode ser militar e exercer um cargo comissionado. Agora tem o seguinte, vê só. Se ele aceitar esse cargo comissionado e esse cargo ou emprego público for permanente, ou seja, ó, é para você ficar aqui e sem prazo para sair, não é? Opa! Ou então esse militar passou, não é? Em um concurso público, acabou-se, velho. Ele, se o cargo for permanente e ele aceitar esse cargo for permanente ou emprego público, então pode ser um cargo comissionado, ou ele pode passar no concurso público para juiz, para delegado. Bem, aceitou, tchau. Ele vai para a reserva. Acabou-se, vai para a reserva. Agora, se esse militar da ativa aceitar um cargo, emprego ou função temporária, com limite de 2 anos, essa temporariedade você tem que pensar, ó, no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. Se ele aceitar até 2 anos, tranquilo, ele não vai para a reserva, continua com vínculo, não é? Militar, sem problema nenhum. Inclusive, ele pode ser promovido. Feito o servidor público civil, né? Que ele pode ser promovido. Menos, obviamente, por merecimento, pode ser promovido por antiguidade. Agora, se passar de 2 anos, aí, tchau. Se passar de 2 anos, aí, meu amigo, tchau. Ele vai para a reserva. Inatividade é reserva. Entenderam aí? Então, ó, por isso que eu grifei aqui esses pontos importantes. Servidor aceitar, militar do Estado, em atividade, aceitar cargo ou emprego público civil permanente, reserva. Tchau. O militar da ativa aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, exemplo, cargo comissionado, ó, sem problema nenhum, vai ficar com seu vínculo, inclusive para promoção, desde que seja promoção por antiguidade. E desde que seja o prazo máximo de até 2 anos. Aí, ó, tranquilinho, pode acumular. Passou de 2 anos, tchau. Passou de 2 anos, meu amigo, aí ele vai direto para inatividade. Beleza? Tranquilo? Terminamos mais uma aula, tá certo? Ó, suave na nave, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Até mais. Valeu, pessoal.